Bom dia, boa tarde, na verdade. Hoje é 1 hora da tarde, dia 20 de março de 2025. Vamos continuar mais um episódio da série de livros, da série de leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 111. Um resumo de esperanças. Quando um não quer, quando um não quer, dois não brigam. Tal é o velho Quando um não quer, dois não brigam. Tal é o velho provérbio que ouvi em rapaz. A melhor idade para ouvir provérbios. Na idade madura, eles já devem já Na idade madura, eles devem já fazer parte da bagagem da vida, frutos da experiência antiga e comum. Eu cria neste, mas não foi ele que me deu a resolução de não brigar nunca. Foi por achá-lo em mim que lhe dei crédito. Ainda que não existisse, era a mesma coisa. Quanto ao modo de não querer, não respondo, não sei. Ninguém me constrangia. Todos os temperamentos iam comigo. Poucas divergências tive, e perdi só uma ou duas amizades. Tão pacificamente, aliás, que os amigos perdidos não deixaram de me tirar o chapéu. Um deles pediu-me perdão no testamento. No caso dos gêmeos, eram ambos que não queriam. Parecia-lhes ouvir uma voz de fora ou do alto que lhes pedia constantemente a paz. Força maior, portanto, e troca de fórmula. Se nenhum quer, nenhum briga. Naturalmente, os atos do governo eram aprovados e desaprovados, mas a certeza de que podia acender-lhes novamente os ódios fazia com que as opiniões de Pedro e de Paulo ficassem entre os seus amigos pessoais. Não pensavam nada à vista um do outro. Divergências de teatro ou de rua eram só pitadas logo, por mais que lhes doesse o silêncio. Não doeria tanto a Pedro como a Paulo, mas sempre era padecer alguma coisa. Mudando de pensamento, esqueciam de todo e o riso da mãe era a paga de ambos. A carreira diferente ia separá-los depressa. A carreira diferente ia separá-los depressa. A carreira diferente ia separá-los depressa, conquanto a residência comum os trouxesse unidos. Tudo se podia combinar. Os interesses do ofício serviriam a este efeito, as relações pessoais também, e afinal o uso, que vale por muito. Vou aqui resumindo como posso as esperanças de natividade. Outras havia que chamarei conjugais. Os rapazes, porém, não pareciam inclinados a elas, e a mãe, quem lhe apalpasse o coração, sentiria já um antecipado ciúme das noras. Os rapazes, porém, não pareciam inclinados a elas, e a mãe, Os rapazes, porém, não pareciam inclinados a elas, e a mãe, quem lhe apalpasse o coração, sentiria já um antecipado ciúme das noras. Quem lhe apalpasse o coração. Os rapazes, porém, não pareciam inclinados a elas, e a mãe, quem lhe apalpasse o coração, sentiria já um antecipado ciúme das noras. Capítulo 112. O primeiro mês. Na véspera do dia em que se completou o primeiro mês da morte de Flora, Pedro teve uma ideia, que não comunicou ao irmão. Não perderia nada em fazê-lo, porque Paulo teve a mesma ideia e também a calou. Dela nasce este capítulo. A pretexto de ir visitar um doente, Pedro saiu de casa antes das 7 horas. Pedro saiu pouco depois, sem pretexto algum. Pia leitora, adivinhas que ambos foram ao cemitério. Não adivinhas. Nem é fácil adivinhar que cada um deles levava uma grinalda. Não digo que fossem das mesmas flores, não só para respeitar a verdade, senão também para afastar qualquer ideia intencional de simetria na ação e no acaso. Uma era de Miosotis, outra, creio de Uma era de Miosotis, outra, creio que de Perpétuas. Qual fosse a de um, qual a do outro, não se sabe nem interessa a narração. Nenhum tinha letreiro. Quando Paulo chegou ao cemitério e viu de longe o irmão, teve a sensação de pessoa roubada. Cuidava ser único e era último. A presunção, porém, de que Pedro não levara nada, uma folha sequer, consolou-o da antecipação da visita. Esperou alguns instantes, advertindo que podia ser visto,
Desviou-se do caminho, meteu-se por entre as sepulturas, até ir colocar-se atrás daquela. Aí esperou cerca de um quarto de hora. Pedro não se queria arrancar dali. Parecia falar e escutar. Enfim, despediu-se e desceu. Paulo, vagarosamente, caminhou para a sepultura. Indo a depositar a grinalda, viu ali outra posta de fresco, e entendendo que era do irmão, teve ímpeto de ir atrás dele e pedir-lhe contas da lembrança e da visita. Não lhe leves, não lhe leves a mal, não lhe leves a mal o ímpeto. Passou imediatamente. O que ele fez foi colocar a coroa que levava no lado. Correspondente aos pés da defunta, para não a irmanar com a outra, que estava do lado da cabeça. Não adivinhou sequer que Pedro naturalmente pararia um instante, para voltar a cara e mandar um derradeiro olhar à moça enterrada. Assim foi, mas quando Pedro deu com o irmão, no mesmo lugar que ele, os olhos no chão, teve também o seu impulso de ir buscá-lo e trazê-lo daquela cova sagrada. Preferiu esconder-se e esperar. Os gestos de piedade, quaisquer que fossem, ele os deu primeiro à querida comum. Foi o primeiro em invocar a sombra de Flora falar-lhe, ouvi-la, gemer com ela a separação eterna. Viera adiante do outro, lembrara-se dela mais cedo. Assim, consolado, podia seguir caminho. Paulo, se saísse atrás dele e o visse, entenderia que fizera sua visita em segundo lugar, e receberia um golpe grande. Deu alguns passos na direção do portão, estacou, recuou e novamente se escondeu. Queria ver os gestos dele, ver se rezava, se benzia, para desmenti-lo quando lhe ouvisse mofar das cerimônias eclesiásticas. Logo sentiu que era um erro. Não iria confessar a ninguém que o vira rezando ao pé da cova de Flora. Ao contrário, era capaz de o desmentir, ou quando menos, fazer um gesto de incredulidade. Enquanto estas imaginações lhe passavam pela cabeça, desfazendo-se umas às outras, discursando sem palavras, aceitando, repelindo, esperando, os olhos não se retiravam do irmão, nem este da sepultura. Paulo não fazia gesto, não mexia os lábios, tinha os braços cruzados. Paulo não fazia gesto, não mexia os lábios, tinha os braços cruzados, o chapéu na mão. Não obstante, podia estar rezando. Também podia ficar calado, para a sombra ou para a memória da defunta. A verdade é que não saiu do lugar. Então Pedro viu que a conversação, evocação, adoração, o que quer que fosse que Então Pedro viu que a conversação, evocação, adoração, o que quer que fosse que atava Paulo à sepultura, Então Pedro viu que a conversação, evocação, adoração, o que quer que fosse que atava Paulo à sepultura, vinha sendo muito mais demorado que as suas orações. Não marcaram seu tempo, mas evidentemente o de Paulo era já maior. Descontando a impaciência, que sempre fez crescer os minutos, ainda assim parecia certo que Paulo gastava mais saudades que ele. Deste modo, ganhava na extensão da visita o que perdera na chegada ao cemitério. Pedro, à sua vez, achou-se roubado. O que provavelmente aconteceu é que Paulo sabia que Pedro estaria lá olhando ele e ficou muito mais tempo do que Pedro ficara, justamente para causar essa inveja que ele está causando neste exato momento. Quis sair, mas uma força que ele não sabia explicar não lhe consentia em levantar os pés, nem tirar os olhos do gêmeo. A custo, pôde enfim trazer a estes e fazê-los andar de volta A custo, pôde enfim trazer a estes e fazê-lo andar. A custo, pôde enfim trazer a estes e fazê-los andar de volta pelas outras campas, onde leu alguns epitáfios. Um de 1865 não se podia ler bem se era tributo de amor filial ou conjugal, maternal ou paternal, por estar já apagado o adjetivo. Tributo era, tinha a fórmula adotada pelos marmoristas, para poupar estilo aos fregueses. Notando que o adjetivo estava comido do tempo,
Pedro disse consigo que o seu amor é que era um substantivo perpétuo, não precisando mais nada para se definir. Pensou outras coisas com que foi disfarçar, Pensou outras coisas com que foi disfarçando a humilhação. Fizera tudo às carreiras. Se demorasse mais, era o outro que estaria agora à espreita. O tempo andava, o sol batia no rosto do irmão, e este não arredava pé. Enfim, deu mostras de deixar a cova, mas foi para rodeá-la e deter-se em todos os quadros. Enfim, deu mostras de deixar. Enfim, deu mostras de deixar a cova, mas foi para rodeá-la e deter-se em todos os quatro lados, como se buscasse o melhor lugar de ver ou evocar a pessoa guardada no fundo. Tudo feito, Paulo arredou-se, desceu e saiu, levando as maldições de Pedro. Este teve uma ideia que desprezou logo, e tu farias o mesmo, amigo leitor. Foi tornar a sepultura e emendar o tempo gasto anteriormente outro pedaço maior. Desprezada a ideia, vagou alguns minutos, até que saiu sem achar sombra de Paulo. Eu imaginei que ele ia lá e, além de ficar mais tempo, ia tirar a guirlanda que ele deu. A guirlanda que o irmão colocou lá. E esse é o fim desse episódio. Desse capítulo de leitura do livro Esaú e Jacó. Até o próximo.